Mas entrou, gente. Olha, meu Deus, conseguimos, hein? Direto de Taubaté City para o mundo, gente. Ó, chegamos aí em Taubaté, né? O Efraim deve estar entrando, estava comigo há pouco aqui. Eu entrei, o YouTube derrubou o Efraim na entrada. Né? O negócio está sério, gente. O negócio está sério. Espero que você esteja orando por mim, pelo Efraim aí, que é chapa quente. 1º de março, chapa quente. Mês de março, chapa quente. Você escreva aí o número 1, a cidade que você está vendo e ouvindo. Já dá seu like, nos ajude virando assinante do canal. Não chegamos nem a 100. Precisamos de 1.000 assinantes, gente. 1.000 assinantes. Eu já entrei a live hoje, já de bandeira rosa, já profetizando a lua rosa, depois da lua de sangue, que vem agora, no início de Purim, e o bendito do alinhamento planetário coincidiu com o início da guerra do Irã, através da incursão, né, americana, olha, os americanos aí, né, em relação a Israel ao Irã. Né? Inclusive, ontem, Efraim disse que quem foi o primeiro a dar o tiro foi justamente o lado de Israel e dos Estados Unidos. Vamos ver se essa informação se concretizou realmente, mas fato é que a coisa está estreita, gente. Está estreita, o Khamenei já foi para a eternidade. Eu creio que ele poderá estar encontrando vários dos desafetos dele na eternidade. Até eu quero ver se o Efraim comenta como é o quinto dos infernos, para a galera que chega lá, né, é doideira. Os caras no quinto dos infernos, ok? É todo mundo junto e misturado agora, uma correria no inferno. Imagina se não deu céu. Imagina só se não deu céu, gente, só imagina, hein? O que não deve estar a agitação do inferno com a chegada da turma ali, né? Radical, ok? O que deve. Tá aí, ó. É uma live legal para a gente fazer o quinto dos infernos. O Efraim até explicou uma vez aqui, e eu vou deixar ele até comentar o porquê do quinto dos infernos, porque no Brasil já passou de quinto. Agora é o 40º do inferno. Meu Deus! E ainda é 1º de março, gente. O ano, né? Está numa velocidade tão marcha lenta. Tem gente, não, está andando rápido. Eu nem consigo ver o tempo se alongar, gente. É tanto acontecimento, já fica, né, anestesiado, atordoado, olhando onde é que vai vir a próxima pancada em cima disso. Mas parece que o conflito escalou, né, gente? Escalou, Efraim vai comentar sobre isso. Você entrou, seja gentil, educado, dê seu like, vire assinante, bote o número 1, a sua cidade, meta aí o 15 importante, seja coparticipativo. Efraim, nosso comentarista intergaláctico, interplanetário, internacional, meu Deus, meu Deus, seja bem-vindo, Efraim, seja bem-vindo. Obrigado, doutor Alex, pela honra de estar sempre participando aí do canal. Esses dias tinha uma pessoa aí no comentário falando assim, poxa, o Efraim podia ter um canal para falar das coisas. Eu falei, mas eu já tenho o canal do doutor Alex. É dele, mas é meu também. Então, quem quiser me ver, eu estou aqui todo dia. Para que mais um, né? Todo dia eu estou nesse canal. Todo dia, de segunda a segunda. Verdade, então, gente, verdade. Foi uma parceria que veio de Magalhães Baixo. Só quem conhece a linha do trem de Magalhães Baixo sabe o que é essa parceria aí, ok? Eu estava de um lado de Magalhães, né? Efraim do outro lado de Magalhães. Temos em comum, né? A mesma rua, né? A mesma rua, né? Tem até aquela musiquinha, se essa rua falasse, tem uma musiquinha que fala, se a rua falasse, é Almeida e Souza, quer dizer, então a gente tem muita coisa em comum, crescemos, né, numa década um pouco diferente, mas na mesma região, gente, é surreal. Magalhães é grande demais, deve ter, na minha época do Efraim, tinha 5, 6 mil pessoas só. Olha aí, ó.
A Lúcia está dizendo que o pastor Tiago Vosch falou da gente, falou de mim e de você ontem. Foi mesmo? Foi. Que Depois eu vou ter que isso? ver esse vídeo aí. Olha só Porque, como eu falei, misericórdia. é um jovem Ele tava pastor que acertando, eu gosto de ele ouvi-lo. tava acertando o pau na gente, eu falei, tava acertando o pau, então a galera Tomara que acertando o não, pau. porque eu vou continuar gostando dele. Ele Porque pode tem uns falar mal de mim, que guri eu vou aí, falar pô, bem dele. Mas vamos lá. misericórdia. Primeiro, a primeira fala aí, que foi sobre o início. Sem dúvida, está confirmadíssimo que... ele mostrou a gente falando Ah, dele, ó. tá. Olha só, Legal. o Adilto mandou bem, ó, criou a nova seita. Seita Pix. Isso aí, Adilto. Ó, você pode me presentear agora em março, é meu aniversário, gente. 17 de março, ó, manda o Pix Gratidão Ancião aí, ó. É o celular 21995 313467. Mandou bem, Adilton. É isso aí. A gente é da Seita Pix. Pode mandar o Pix. Vai ser muito bem recebido e você vai receber multiplicada a benção aí. Obrigado pela lembrança aí, Adilton. Obrigado aí. Mas vamos lá, meu amigo. Diga para mim como é que Bom, estamos. vamos lá. 48 horas de guerra, né? Hã? 48 horas de guerra, né? O que eu ia falar é o seguinte: você falou no início para se confirmar se realmente foi iniciado, foi sem dúvida iniciado por Israel e Estados Unidos, e eu explico por quê. Aquele ataque que foi feito, que inclusive foi o primeiro ataque que matou já o Khamenei, que foi o ataque ao palácio de governo onde ele vivia, que era o lugar que ele estava. Se eu não me engano, foram 30 mísseis de perfuração de bunker que foram lançados de uma vez só, para não dar chance de escapatória. E foi aquele ataque ali que eliminou ele, o comandante-geral de guerra, o ministro da Defesa, tipo os 4 grandes cabeças daquilo que se chamaria a estratégia de guerra foram juntos com o Khamenei. Logo, inclusive, acho que morreu a nora, um neto e um genro, que estavam também naquela mesma localidade que ele. Claro que na mente dessas pessoas o lugar mais seguro era perto dele, porque ele tinha todas as informações e, segundo o que ficou registrado, é que aquele ataque foi antecipado. Na verdade, Israel não faria aquele ataque naquele momento, junto com os Estados Unidos, fez para pegar de surpresa, inclusive foram os próprios israelenses que pegaram de surpresa quando tiveram a info, né, a intel, de que eles estavam reunidos para exatamente discutir, porque como a madrugada não houve ataque, e normalmente não se faz ataque de manhã em lugar nenhum, eles estavam relaxados ali de guarda baixa para tratar da defesa e imediatamente foram pegos de surpresa, por isso que o ataque começou mesmo por parte de Israel e dos Estados Unidos. Não dava para você passar pano para o regime iraniano, porque eles são um regime ditatorial de radical, de realmente castigar o povo por tudo. O povo iraniano não era um povo de maioria islâmica quando começou a chamada Revolução Islâmica, em 79. Eles eram um povo muito mais aberto, inclusive a maior comunidade judaica fora de Israel era no Irã, para você ter uma ideia de como eles eram amigos dos judeus. Eu acabei de postar na minha conta do Instagram, no Efraim Global News, uma imagem de iranianos e israelenses festejando junto com as duas bandeiras, a bandeira do Irã anterior ao regime, porque eles aproveitaram a bandeira e tiraram o leão e o sol, que era a bandeira milenar do Irã, e trocaram lá e tiraram essa imagem do leão e o sol e colocaram o Alá Akbar, aquele símbolo árabe do Alá Akbar, do Alá é grande. E aí eles mudaram a bandeira, o hino foi mudado e impuseram a Sharia, né, com todas as suas implicações ao povo iraniano, que acabou aceitando. E você vê que, se nós temos uma grande parte da população desejando o fim do regime, existe uma boa parte, não é pequena, aceitando o que o regime impôs, porque, não querendo ou não, foram 79 a 2026, foram, deixa eu fazer a conta rápida aqui, 80, Mais de 26, 4 décadas. 47.
Quatro quarenta e décadas. sete anos, foram 47 anos de repetidas falas e de lavagem Doutrinação, né? cerebral, literalmente. Doutrinação. Doutrinação. Com 47 anos de doutrinação, você, claro, vai pegar uma boa parte dessa população e convencê-la de que aquilo é o melhor para ela. E só que assim, não é a maior parte. Haja visto o carnaval no Brasil, né? E você vê que assim, os iranianos, eles são um povo alegre, um povo feliz, um povo festivo. Tanto que eles estão em várias cidades hoje no Irã, estão comemorando a morte do Khamenei, e existem aqueles em Teherã, e não é uma multidão pequena não, hein? Uma multidão de Chorando. dezenas de milhares, mais de 100 mil, estão chorando a morte do líder. Então, assim, há um misto ali de emoções, e já escolheram o substituto interino, que vai ser, eu acabei de ler aqui, o substituto interino do Khamenei. Deixa eu ver aqui o nome do novo Ayatollah temporário. Vi a foto dele. Peraí, que é no meu principal canal aqui de informação, que eu tenho visto as melhores informações da guerra de um judeu. Outra coisa, notícia de última hora: o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad foi morto. Está confirmado que é aquele que foi por muito tempo, né? O primeiro-ministro, o cara que comandou o Irã por muito tempo. O Irã nomeou o sucessor temporário do Khamenei, que é o Ayatollah Alireza Arafi, que é o antigo chefe dos seminários do Irã e que agora serve como líder supremo até a escolha de um sucessor definitivo. E tem uma cara séria, a foto dele, né? E tá ali. O filho do Khamenei está em operação, então. Boa pergunta. Eu não vi nenhuma notícia a respeito dele. Ele seria o substituto, o sucessor. Inclusive, aquele helicóptero que caiu com o antigo presidente, antes do Pezeshkian, que eu não lembro o nome, e com a sua principal parte do governo, estava todo no helicóptero. Dizem que foi o filho do Khamenei que planejou, porque eles eram inimigos políticos. E ele sabia que se acontecesse alguma coisa com o pai dele, que já estava doente, e com o outro na presidência, ele não teria chances de assumir. E tanto que o helicóptero caiu, não acusaram Israel, não acusaram inimigo, foi pane. Foi pane, passaram um pano, né, na morte de um presidente, porque ele era persona não grata pelo atual regime. Ou seja, esses caras não são um regime só que só beneficia o Islã, não. Eles só beneficiam o grupo deles, porque o cara era islâmico, fazia política a favor do Islã radical, xiita, pró-ayatolá, mas ele não era bem quisto por todos e foi eliminado e ficou por isso mesmo. Um acidente programado, com certeza, para que ele não tivesse mais à frente. Então, não é um regime que se alimenta só da produção do povo, não. Eles só fazem aquilo que eles querem para eles mesmos. É um regime bem egoísta e egocêntrico. Nessa percepção agora, Efraim, nós tivemos o início, né, as primeiras 24 horas se foram, 48 em andamento. Há uma promessa do Irã para hoje lançar ataques avassaladores contra, né, as, as posições, tanto Israel, Arábia Saudita, Bahrein, né, Kuwait, Emirates, ali, aquela turma toda ali. Porém, até agora eles não conseguiram fazer muita coisa, não, né? Não conseguiram fazer muita mas coisa. a questão é que eles estão atacando vários outros países árabes, os interesses americanos, é óbvio. Aí tem quem diga que isso aí é combinado, porque eles não estão causando tanta destruição fora, mas estão fazendo ataques bem cirúrgicos em Israel. Já tem um bom número de mortos em Israel. Uma intel que eu vi aqui, que eu estou tentando confirmar, eu vou falar, mas ainda não consegui confirmar, é que já estão sendo ativadas, a essa altura, com a morte do Khamenei, a morte dele era uma chave. A impressão que eu tenho, doutor Alex, eu vou falar da minha cabeça, isso não é notícia. O Khamenei se deixou morrer. E eu vou dizer por quê. Mártir.
Exatamente, porque ele já estava nas últimas. Ele já não estava bem. E ele sabia que serviria muito mais a causa morto do que vivo. Então, eu acho que ele se deixou pegar para morrer como Marte e não fugindo para outro país, se escondendo, que daria uma descredibilidade terrível para a causa dele. E ele entendeu que, de repente, se ele. Eu não estou dizendo que ele se matou, mas ele se deixou pegar. Né? E você vê que todos os caras do comando dele deixaram testemunho de que o maior sonho deles era morrer como mártires. Então ele vai ficar perpetuado agora como mártir pela causa islâmica xiita. E uma segunda coisa é que eu acho que a morte dele era um código-chave para ativar as células adormecidas no mundo todo. Eu não me surpreenderei se a partir de hoje começarem a aparecer ataques de células adormecidas iranianas na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, e na América Latina, e na África. Efraim, o termo usado é que o grande Satã despertou. Né? O grande Satã despertou, e isso aí é uma chamada para uma jihad, literalmente para uma jihad. Há muito tempo isso era, né, já esperado, né, já se fazia ordenações de morte a Israel, morte aos Estados Unidos, esse processo todo. Eles queimaram aquela estatuazinha de Baal, né? Foi Baal, Moloque, que eles queimaram ali, ok, no Irã. Esse ritual e os acontecimentos e o número de mortos civis até aqui, como o pessoal da ONU lidou com essas 24 horas, que parece que aconteceu já o encontro deles, né? Como é que está o clima na ONU? A ONU, a Rússia e a China estão pedindo vistas do Conselho de Segurança, estão batendo, falando que isso é uma agressão a um governo legítimo, e estão tentando parar de qualquer maneira o ataque, né? Porque, querendo ou não, em termos geopolíticos, a derrota do regime é a perda total da influência russo-china sobre um dos lugares mais importantes dentro da estratégia deles. Não se esqueça que existe ali uma corrente que é Rússia, Belarus ou Belarus, né, que é a Bielorrússia antiga, China, Irã, Coreia do Norte, eles têm todo um eixo de influência nesses países, aonde eles comercializam entre eles e fazem uma grande parte dos drones usados pela Rússia na guerra com a Ucrânia foi produzido pelo Irã. Então, você vai perder uma importante mão. É como se, vamos dizer assim, só para efeito de comparação, é como se os Estados Unidos perdesse a Venezuela para eles. Eles perderem o Irã para o Ocidente, é como se você tivesse perdido a Venezuela para eles de vez. Estava sob controle, mas não estava tomada. Eles vão tomar o Irã. Seja o Pahlavi, o Reza Pahlavi, né, que é o herdeiro lá do antigo Shah, que seria um tipo de monarca, ou seja, um novo governo não radical que não mantenha a linha de ações e ligações que o antigo que está caindo mantinha, eles vão perder essa influência e vão perder essa ligação total que eles têm hoje com a região do Oriente Médio através do Irã. Eles já tinham perdido a Síria, né, do Bashar al-Assad, e perderam o Afeganistão, e agora estariam perdendo o Irã. Então, assim, a guerra está acontecendo, você está nos lugares de representatividade dos interesses de um outro lado e está conseguindo apagar esses rastros todinho que eles têm no mundo. Deixa eu fazer 2 comentários aqui, Efraim. O primeiro, né, é dizer que o que nós fazemos aqui, nós estamos acima da CNN. Eu fui assistir a cobertura da CNN, chegou a dar dó, cara. Estão com problema mental grave lá. Os comentaristas não conseguem desenvolver uma linha de raciocínio inteligente. Quem assistiu o comentário da CNN, gente, aí, News, coloque para mim aí
de 0 a 10, qual é a nota dos comentaristas lá, ok? E depois você bota aí, ó, A, E, e bote a nota aqui dos comentários que nós produzimos aqui, né? O doutor Alex e Efraim, ok? Você bote a sua nota aí para gente. Primeiro, você bota CNN, bote a nota da CNN, e depois você bota aí, né, AE, AE, né, Alex e Efraim, você bota aí para nós no AE, ok? Qual é a nota do AE? Porque, olha, eu olhei ontem, eu falei, meu Deus do céu, chegava da agonia ver o despreparo dos caras, eles nem se preparam para poder ter um mínimo de comunicação, né? A maiúsculo, E maiúsculo, aí você bota a nossa nota e bota CNN aí, e bota a nota CNN, gente, porque é terrível, terrível. Isso está me animando, né, de fato, e nós viramos o canal de notícias. Meu Deus! Profetiza aí, povo de Deus, profetiza aí. Gustavo está chegando para ajudar, tem Efraim aí ajudando, tem o Rodrigo ajudando na Suíça, eu tenho que achar alguém na África para poder comentar. A gente passar o dia inteiro, né? Falando de notícias, sai um, entra outro, sai um, entra outro, porque, gente, tá difícil, hein? Tá difícil ouvir os caras falar, meu irmão. Efraim, como fica o cenário se o Reino Unido, ontem, dizendo que entra na guerra hoje, de fato mandar tropas ou armamento, isso vai trazer a guerra para dentro da Europa de fato? Como é que fica essa posição inglesa? O Reino Unido, na verdade, já está participando desde o início em defesa, com as suas aeronaves fazendo defesa de mísseis e com navios que já estavam ali mais ou menos próximos. O que estão agora, apareceu vamos chamar aqui um alerta de que pode haver um ataque do Irã a Creta, que seria um ataque diretamente à Europa. Ainda não confirmado. Mas por que Creta? Por alcance dos Pelo mísseis? alcance e porque seria a entrada da Europa. Para provocar. Para poder atacar todo mundo que falou deles. Eles estão com um projeto de. Você vê que eles estão atacando as bases. E não, Dubai, eles já não estão atacando base militar no Emirados Árabes. Estão atacando prédios civis. Mas ali eles mandaram drone, né? Não mandaram nem a Não, balística. mandaram drone, mandaram ataque, já destruíram um prédio, já estão. Dubai está vazio, o pessoal praticamente evacuou Dubai. Eu vi helicópteros daqueles grandões levando os príncipes, o pessoal metendo o pé de lá, porque virou alvo, literalmente, do Irã. O Irã está ali, está assim, atacando o Bahrein, começou atacando as bases, mas está atacando outros alvos nesses países também, mostrando agora, tipo assim, uma animosidade mesmo na região, coisa que não mostrou na Guerra de 12 Dias. Em outras palavras, eles estão partindo literalmente para a guerra total. Eu lembro que na Guerra de 12 Dias, eles já tinham toda uma cadeia de sucessão posta, ou seja, se você derruba o Khamenei, já tem alguém para entrar no lugar dele, se derruba o segundo, já tem um terceiro. Eles já estão com uma linha sucessória, tanto nos comandos militares, quanto nos comandos políticos do país, já está tudo alinhado para, conforme forem morrendo, serem substituídos. Então, Eu ainda alego que ele se deixou pegar, eu não acho que ele sabia que ia ser atacado de manhã, não acho. Que ele falou, me ataca aqui, ele não foi combinado a esse ponto. Mas, normalmente, ele passou semanas escondido num bunker. Depois ele voltou a aparecer. Eu acho que quando ele voltou a aparecer para aquela reza e ele não se escondeu mais, foi o sinal de que ele não se esconderia mais, que ele já deixou tudo combinado. Foi assim que eu entendi que ele, na verdade, se deixou pegar. Ele só não sabia a hora e o lugar. Eu não acredito que ele acreditasse que ia ser pego no seu próprio palácio. a extinção e a obliteração do Estado Islâmico movimenta a indústria bélica ocidental numa força absurda, né? Porque você disse que só no Palácio do cara eles jogaram 30 mísseis, eu não sei se aí você consegue saber o valor de cada míssil desse, mas é uma fortuna que está sendo colocada em movimentação que gera reposição e traz também para o cenário o testar a capacidade americana e israelense frente à capacidade russa chinesa instalada no Irã.
Você considera que esse embate é um embate também de indústrias bélicas ocidentais e orientais? Sim, eu considero, porque quem vai ganhar com todo esse conflito vai ser, mais uma vez, a indústria mais poderosa do mundo, que é a indústria de armamento. Não é a farmacêutica, a petrolífera, energética ou qualquer outra, a não ser a indústria de armamento, porque, como você falou, causa reposição. Para você ver, o Irã fez um ataque agora há pouco à base do exército naval do exército francês nos Emirados Árabes Unidos. Eles estão chamando todo mundo para a guerra, eles estão botando para quebrar. Então, eles atacaram a base naval francesa e não pode se negar a precisão dos ataques. Os iranianos são como os grandes elamitas da modernidade, aqueles que atacam com precisão os seus alvos. Então, eles não estão fazendo nenhum ataque, vamos chamar, Não é um casual. erro, não Não, é não. um Estão erro, fazendo ataques totalmente todos intencional. intencionais e propositais. Dentro desse jogo estratégico, agora, se a França foi atacada, a França vai ter que responder, tem direito de resposta. Então, se concretiza o que em julho o Macron teria profetizado aos hospitais da França, quer dizer, essa guerra, né, ela vai levar tropas, inclusive francesas, a entrarem dentro desse cenário. Um, dois. Não dá para vencer essa guerra apenas pelo ar, vai ter que haver incursão interna. Você estima que por quanto tempo ainda a galera vai ficar só jogando flechinha de um lado e para o outro? Quando nós podemos esperar uma entrada de tropas ou um levante da população junto com essas tropas de coalizão dentro do Irã? Então, vamos lá. Primeiro, a questão da França, que você colocou. A França fez a captura de um navio fantasma russo, junto com os belgas agora no mar aqui, capturaram à noite. Eu vi as imagens da captura de um navio da frota fantasma russa. Então, já está havendo outras movimentações fora desse eixo ali, Irã somente. Quanto à questão do Irã, o ataque por terra, ele é considerado um ataque suicida de qualquer exército. Entrar por terra no Irã, porque ele é totalmente circundado por pântanos. Então, você ficaria atolado ali e seria o maior erro estratégico do mundo entrar no Irã por terra. Mas existe sim, apesar de ser estrategicamente meio inexpugnável e arriscado demais, existe sim. Gente, o Efraim parece que deu um probleminha na conexão. Vamos ver se ele consegue retornar. Ele estava explicando sobre o combate, né, dentro do território iraniano pela dificuldade ali dos pântanos e a própria, né, geologia deles, a geografia ali, né, para ser mais preciso, a geografia do Irã favorece bastante, porque muito daqueles morros já são bunkers, são bases, como acontece na Suíça, né, gente? A Suíça também, quem entrar ali é suicídio. A Suíça é suicídio. Estão falando aí que não teve ataque à França. Ataque à base naval da França Base nos naval. Emirados Árabes Unidos. Não é Isso. a França. E, gente, as emissoras não dão tempo de acompanhar tudo. Aqui você acompanha mais rápido do que nas emissoras. Tudo que a gente falou aqui Verdade. ontem cedo, de manhã, aí apareceu em vários canais depois de notícias. Então, você está Total. tendo notícias bem antecipadas. Por exemplo, um relatório que essa madrugada, de ontem para hoje, 4 bombardeiros B-2, que são aqueles bombardeiros monstruosos americanos, atacaram o Irã durante a noite. Outra Olha, notícia que acabou de sair, alguém colocou aí também, relatório que houve ataque de mísseis ao Abraham Lincoln. Não sabemos ainda a extensão dos danos, mas houve ataque de mísseis ao porta-aviões Abraham Lincoln por parte do Irã, que um drone também assim, um drone explosivo atingiu um apartamento onde viviam israelenses, perto da representação israelita em Abu Dhabi, lá nos Emirados. Como eu falei, eles são bem precisos nos ataques deles a partir do Irã. e Né? eu vi inclusive, Efraim, né,
que algumas baterias não estavam conseguindo segurar, né, os benditos mísseis balísticos ali. O pessoal estava com dificuldade de fazer o abater deles. E uma autoridade militar, eu não identifiquei quem era ela, do Irã, né? Não sei se você sabe, ele apareceu falando que o pior iria vir a partir do dia de hoje, né? Que eles estavam, né? Liberaram primeiro que eles tinham Eles de descartaram reserva. os mísseis descartáveis que eles disseram, mas que os Foi. principais ataques iam começar hoje com as verdadeiras armas, que são as que eles falaram que são as verdadeiras armas que eles possuem, que podem destruir mesmo. Então a gente está aí um pouco de apreensão para ver o que eles vão fazer. Nessa situação, Efraim, de uma escala, né, maior por parte do Irã, nós temos uma capacidade instalada americana e israelita, né, que pode pulverizar ali o Irã em 24 horas. Ele precipitaria com isso essa força total da coalizão em cima deles também? Ou você acredita que o americano ainda vai ter um pouco de tolerância em cima de um ataque dessa escala? Eu acho que os Estados Unidos e Israel estão concentrando seus ataques todos na parte de aviação. Eles já dominaram o céu iraniano. Para você ter uma ideia, o Tribunal Revolucionário em Teherã foi atacado pela Força Aérea Israelense sem parar. Dezenas de edifícios já pré-marcados que faziam parte do planejamento de guerra, tudo já foram destruídos, e foram vários destruídos, tudo pela aviação. E as baterias antiaéreas não conseguem pegar os caças. Os pilotos americanos e israelenses são extremamente habilidosos. Eu vi várias filmagens de eles escapando, cara. É assim, os caras fazem mergulho, voltam, uma coisa assim, parece filme. Tu parece que tá vendo o filme Top Gun, como é que eles escapam das artilharias antiaéreas. Assim, é absurdo a habilidade desses pilotos, né, nos ataques, e eu acredito que, através desse ataque, para você ter uma ideia, durante a Guerra dos 12 Dias, eles tinham 10 aviões de reabastecimento aéreo. Estão usando agora 30. Durante toda a Guerra de 12 Dias só teve 10. Agora, de ontem para hoje, já tem 30. Para você ver a quantidade de caças que estão atacando. Então, eu acredito que eles estão fazendo um ataque bem massivo aéreo, que pode ser considerado um ataque muito mais preciso do que um ataque extremamente destrutivo. Eles não vão usar o poder destrutivo de mísseis, eles vão continuar fazendo ataques coordenados. Segundo Israel, Israel deu um relatório que já conseguiu destruir 50% da capacidade de lançamento de míssil do Irã nesses 2 dias. Olha, isso é fantástico, né? Fantástico, fantástico, fantástico. Agora, Efraim, como fica agora o cenário? Porque Rússia e China deixaram o. Opa, travou? Foi aí ou foi aqui que travou? Acho que foi aqui, porque tá travado aqui. Não tá... Ah, tá andando. Tá andando. Pessoal, quem tá travando? Ah, foi o doutor Alex que travou, Voltei, então. Olha só, voltei. Tá. Então vou voltei. continuar aqui. Voltei, não? Voltou. Voltei. Deixa eu só completar e aí tu faz a parada. Eu queria saber o seguinte: como é que fica agora esse cenário? Porque China e Rússia e Coreia do Norte momentaneamente parece que abandonaram o Irã, aparentemente, a não ser pela diplomacia, mas isso, né, tipo lavar as mãos ali na ONU, né? E o Khamenei morto, ok? Quem assume vai por tudo ou nada, e aí a turma entraria nessa furada com eles, e aí isso viraria finalmente a Terceira Guerra Mundial, ou você acredita que o conflito vai ficar apenas ali? A priori, a tentativa dos Estados Unidos é fazer um conflito mais rápido possível junto com Israel. Por isso que eles estão atacando as capacidades de defesa e de ataque massivamente,
Segundo o CENTCOM, que é o Centro de Comando americano, eles fariam ataques coordenados, ou seja, cada dia ataques mais pesados para poder cada vez mais destruir as capacidades de envio de mísseis. Mas o Irã ele tem um plano de destruição de Israel e eles fizeram o quê? Uma aceleração das capacidades de produção de mísseis. Atualmente, o regime produz dezenas de mísseis balísticos por mês, com uma clara aceleração no seu ritmo de recuperação. Eles estavam tentando produzir até 8.000 mísseis só até 2027. Então, assim, a capacidade deles, produtiva, industrial, do Irã, é uma coisa absurda, é quase que incrível, ou seja, difícil de acreditar. Então, por mais que Israel e os Estados Unidos tenham inteligência e conheçam os lugares, os sítios, né, os lugares onde eles guardam, da onde eles lançam, o Irã tem uma extensão monstruosa. Então, por isso que eu falei que tem 30 aviões de reabastecimento apoiando os ataques aéreos, porque é um ataque em grande escala, mas assim de áreas que o Irã pode botar armamento, e botou com certeza em vários lugares desconhecidos ainda, né? Segundo a própria estimativa do Exército de Defesa de Israel, o Irã, né, o exército iraniano tem cerca de 2.500 mísseis, mas isso são estimativas, né? Não podemos dizer que eles sabem os números certos. Eu sei que o Irã, gente, não cedeu em nenhum momento, não mostrou medo, pelo contrário, ele entrou nessa guerra, não fez acordo, sabendo que ia ser atacado e fez todas as contramedidas para manter um ataque massivo, e eles disseram que eles vão destruir Israel. A gente está no segundo dia, não dá para dizer quem está vencendo e quem está perdendo ainda. Não sabemos se o Irã vai começar a mandar realmente essas armas de grande poder destrutivo a partir de hoje. Não sabemos que tipo de apoio eles estão recebendo da Rússia e China em termos de inteligência e capacidade de resposta, porque esses países têm muito mais tecnologia do que o Irã para esse tipo de contramedida. Então, assim, ainda é cedo para a gente dizer qual vai ser o resultado dessa tentativa do Irã de realmente derrotar, obliterar Israel, porque eu estava vendo um ex-ministro, né, o testemunho de um ex-ministro europeu que foi visitar o Khamenei anos atrás ainda, e ele falou que quando chegou naquele salão enorme, grande, o Khamenei estava se servindo, tinha as pessoas sentadas nos lugares, aí ele chegou, o Khamenei estava de pé, sozinho, se servindo de um chá. E ele chegou e esse ministro, esse líder ocidental falou, pois não, senhor, então, Khamenei, falou com ele em inglês, né? O que você pensa em fazer? Isso, na época, não estava em guerra, não estava nada, e ele continuou mexendo com a colherinha, pensando. Qual é o primeiro pensamento? Ele falou que decidiu fazer essa pergunta. Qual é o primeiro pensamento que tem na sua mente quando você acorda? Ele parou, respirou, olhou para o cara e disse: a obliteração de Israel é o meu alvo de vida. Ou seja, se a vida dele foi para destruir Israel e agora ele morreu sabendo que morreria como mártir, pode ter certeza que ele deixou preparado a destruição de Israel como ato final da sua vida. Então, a gente está vendo o início do conflito, da guerra, mas ainda não sabemos onde isso vai parar. Achar que porque os Estados Unidos e o Irã e Israel são muito mais fortes militarmente, e são, isso não resolve o problema de um país que tem total controle do seu arsenal, um arsenal perigosíssimo de mísseis hipersônicos que podem chegar em minutos a vários lugares, até 2.500, 3.000, 4.000 quilômetros, e que pode, de repente, já ter deixado um protocolo sanção ali, que eu falo Golias toda hora errado, mas é o protocolo sanção de se eu vou levar você junto comigo. Então, a gente ainda não sabe qual é o desfecho disso,
por mais que tenham aviões e Estados Unidos e Israel fazendo o máximo para acabar com todo tipo de contra-ataque que o Irã possa fazer, se eles decidirem fazer um ataque total, vai ser difícil defender. Como já chegaram vários mísseis e já atingiram vários lugares em Israel. Não, e ainda não foi o que eles prometeram, né? Na realidade, eles estão usando o que seria sucata ainda para eles ali, é o que eles estão mandando. Dentro dessa percepção, a maneira da população a nível local, as manifestações que estão acontecendo no mundo, Efraim, inclusive parece que já tem uma galera em Cuba pedindo, né, para de fato algo semelhante acontecer. Já tem a turma do México e hoje ainda tem a turma da República da Jabuticaba. Né? Hoje é o 1º de março aqui na República e a República, a turma está indo para a rua também e aí deve esquentar bastante. E amanhã o Congresso vai ferver, porque aquilo que foi decidido na semana passada tem a promessa de ser parado na caneta. Então, o que foi a liberação das informações, né, tidas como sigilosas pelo Congresso, parece que o homem da cadeira vai dar uma vetada e para com isso, deixa quieto, não queremos saber de nada. E parece que o Onça mandou levantar, independente do Congresso. Então, na Jabuticaba vai dar ruim. 2, parece que também o americano. Deixa a 2 para depois, senão eu não vou conseguir responder a primeira. Segura ela aí. A É porque a primeira. 2 está na 1, cara. Mas só a primeira respondo com uma coisa. Lembra aquela foto com que o vice-presidente do Brasil aparece do lado do Khamenei? Pensei Eram nisso. 6 pessoas. Só sobrou ele. Eu vi, de todos ali, só estava faltando ele e o Khamenei. O Khamenei foi ontem. Só falta ele. Eu vi. Não, esse aí tem que tomar banho de água benta, cara. Tem que tomar banho ele de água benta. Ele é o único sobrevivente da foto. Era ele e o Khamenei. Agora nem o Khamenei está mais. Tu acredita que hoje de manhã eu acordei pensando nisso? Eu vi uma imagem aqui, alguém passou aí, aqui uma foto. Bota a foto de novo, né? Eu vou ver se eu acho. Essa foto só está faltando ele. Meu Deus! Só misericórdia. Só ele. Agora, olha só, Abu Dhabi, o governo lá, o Ministério de Turismo de Abu Dhabi, dos Emirados Árabes Unidos, passou uma ordem para que todos os hotéis prolonguem a estadia de quem não conseguiu sair e, devido às circunstâncias atuais, não cobrar, deixar as pessoas consumirem o que quiserem, que o próprio governo vai cobrir todas as despesas dos turistas agora, a partir de agora, nos hotéis. Rapaz, a gente podia estar lá, hein, Efraim? Eu não, Deus me livre. Comer um pouquinho, morrer com barriga cheia, tô fora. Não, que isso, cara, que isso. Já pensou? Não, aí, o Bill vai ficar doido. Vai dizer, Bill do céu, perdemos Boca Livre em Dubai. Boca Livre em Dubai, meu. Não, rapaz, não vale a pena, livre. Não. Tu já pensou? Comer de graça para morrer, depois de barriga cheia ainda. Não morre, não. Morre nada, cara. Isso aí, ó, vai explodir agora. Todo mundo vai querer ir para Dubai na expectativa agora de Boca Livre. Essa aí é pré-requisito. O cara vai para Dubai já naquela expectativa, ó, de esperar que exploda aí, porque aí eu já pego a Boca Livre. Boca Livre. Você, inclusive, falou que lá o lugar é civilizadíssimo, né? Você falou. Né? Não, lá é maravilhoso. Assim, Dubai, para quem quer qualidade de vida, segurança. Eu não esqueço quando eu fui para lá em setembro da última vez, eu fiquei do lado de um britânico, acho que eu já falei isso aqui, eu era um advogado, e a gente começou a bater papo, aí ele me contou que ele estava voltando agora de novo da Grã-Bretanha, a gente voou da Holanda, né, para lá, eu fiz um voo de Portugal, Holanda, Dubai, e ele estava nesse voo de Holanda, Dubai, do meu lado. Aí a gente ficou batendo papo, conversando, aí ele falou, cara, eu estou voltando agora de Londres, que eu fui fazer algumas coisas que eu tinha que fazer. Minha esposa e minhas 2 filhas estão em Dubai. Eu prefiro deixá-las em Dubai do que deixar em Londres. Elas estão mais seguras em Dubai do que em Londres. Total. Minha esposa, por exemplo, ele disse, ela sai a qualquer hora em Dubai para a rua para fazer qualquer coisa, não corre nenhum perigo.
Ele falou, e lá em Londres, ela, a partir das 7 da noite, tinha medo de sair de casa. Meu Deus. Então, assim, Não, você ouvir isso de um londrino e ele prefere a segurança, e realmente, quando você chega lá, você vai em qualquer lugar, em qualquer... É um calor do inferno na rua, mas, assim, qualquer lugar que você vai é seguro, é tranquilo, não tem... E as pessoas têm... Rapaz, você parece que está no Ocidente quando está lá em Dubai. O que tem de ocidental nos shoppings, nas lojas, nos centros comerciais, que são um monte, tem mais centro comercial do que loja lá, é muita coisa, muita coisa. E você senta, está no Starbucks, bate papo, tá assim, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Os estrangeiros vivem lá tranquilamente. como é que não está agora a cabeça de todo mundo no meio disso, né, Fran? Só misericórdia, cara. A cabeça da galera está fervendo, né? Quem está lá deve estar doido para acabar logo, para voltar para a tranquilidade, porque, como eu falei, quem vive lá vive na tranquilidade. Olha só, agradecer, né, a turma que está contribuindo, né, começar de trás para frente, ok? Coincidência, eu e Israel iniciar ataque a 5 dias da lua de sangue. A Anália está perguntando se seria uma coincidência esse ataque com o alinhamento planetário, Efraim, porque os planetas, né, eles fizeram dia 28, né, aquele alinhamento, os 6 planetas, a gente comentou sobre isso. Na realidade, gente, nós já tínhamos comentado que o mês de março ia ser chapa quente, né? Quem lembra disso aí, escreva aí para mim o número 2, escreva chapa quente. Nós já tínhamos avisado isso, né? Tatiana, só que isso é a ponta de um iceberg, tá, gente? Agradecer aí a Tatiana, gratidão aí, Tatiana, que nos ajudou também, o Douglas Rodrigues, que contribuiu aqui, né, com a live, está impulsionando a gente, a Sandra, né? Sandra, Deixa eu dar uma pergunta aqui para a Anália. A Anália está dizendo aqui que se foi coincidência Estados Unidos e Israel atacarem, não foram 5 dias, foram 3 dias, porque a lua de sangue é dia 3. Do 3. Dia 3. E o ápice, o máximo dela vai ser às 3 horas e 33 minutos. É isso aí. Então, às 3h33, no dia 3 do 3, vamos ter a lua de sangue. Mas o mais interessante são 2 coisas que eu quero acrescentar, Anália, a sua pergunta aí. Primeiro é que o ataque foi feito no dia 28 de fevereiro, que foi o alinhamento planetário de 6 planetas, como aconteceu também em 1683. Olha que interessante. Segundo, e o próximo não tem prazo para acontecer esse tipo de alinhamento, talvez não estejamos aqui, de previsão. A outra coisa interessante é que o Grok, do Elon Musk, depois de ser muito perguntado, fez vários cálculos semanas atrás e disse que o provável dia de ataque seria dia 28 de fevereiro. E ele acertou em cheio. Olha que coisa, hein? Deu maior credibilidade, porque ele fez uma série de cálculos, as notícias e tudo, e disse que a data mais provável do ataque ao Irã seria no dia 28 de fevereiro e acertou em cheio. Deixa eu agradecer, então, a Ivânia, que nos ajudou. A Sara falou sobre essa questão da lua de sangue, né? Se tem algo maior para acontecer em 3 de março, ok? Agradecer o Alexandro Machado aí, que está nos apoiando também, tá, gente? Então, todos que estão doando aqui ao canal, gratidão, né? A Sandras, acho que Sandra S.O. usa, né? Deve ser Sandras. Sandra, gratidão aí, Sandra, também por estar nos apoiando. Efraim, partindo 3h33 da manhã, perguntaram aí se era da manhã ou da tarde. 3 horas e 33 minutos do dia 3 do 3, 3 horas e 33 da manhã, que vai ser o ápice da lua de sangue. A somatória disso dá quanto, Efraim? Agora foi uma pergunta de matemática do terceiro grau. Vamos lá. 3 do 3, 6. Às 3h33. São 5 3 dá somado 15. Somado dá 15. A questão é que o 3, né? Não, que vai dar 6, né? Esse 15 vira 6.
aí está dentro de 2026, que dá 10, que dá 1. Né? Com 6, daria 7. 7 é o fim, né? Da semana. É, Chegamos ao fim dos tempos em 3 de março? eu acredito que é uma data muito importante, porque em Joel está escrito que depois daqueles dias, né, o sol escurecerá, tivemos o eclipse solar, né, há uns dias atrás, a lua, o sol não dará sua luz, que era o escurecimento, a lua ficará vermelha como sangue antes do grande e terrível dia do Senhor. E há pessoas que estão conectando essas datas, e nós Total. dissemos antes do eclipse solar que eram sinais muito pontuais para nós ignorarmos, e que era bem provável que no início de março tivéssemos entre essas datas o início da guerra, mas não sabíamos que isso ia acontecer exatamente assim. Falamos desse alinhamento planetário em uma das lives, dos 6 Sim. planetas, que aconteceria entre o eclipse solar e a lua de sangue, e que foi exatamente ontem, foi nesse alinhamento planetário de 6 planetas que houve o início do ataque israelo-americano. Agora nós vamos ver como é que vai ser o desfecho disso, porque estamos em Ramadã, dia 3, Purim, é a lua de sangue, Purim. Gente, é muita data, vamos dizer, significativa para ser coincidência, porque está acontecendo muita coisa. É alinhamento planetário, é a lua de sangue, é Ramadã. A gente não achou que eles fariam um ataque durante o Ramadã e foi Não, feito. não, e detalhe, é Purim e tomando um componente interessante que até você postou e eu também postei, a comemoração de israelenses e iranianos juntos, né? Você comentou Sim, isso, sim. inclusive. Então, parece que algo, né, está unindo e, ao mesmo tempo, está se criando um esticar de elástico, né? Nesse momento, agora, Efraim, o Trump é o homem mais poderoso do nosso mundo? Atualmente, ele é o mais influente, chega a ser poderoso por causa da posição que ele ocupa como presidente, mas ele é, sem dúvida, a pessoa com maior influência. O que ele diz e o que ele faz afeta o mundo todo. Não há ninguém, nem o Vladimir Putin, que teve essa posição até um tempo atrás, está hoje em pé de igualdade com o Donald Trump. Ele, cada fala dele, cada gesto dele, você vê que nós estamos falando aqui já há cerca de quantos minutos está aí o seu? Porque o meu caiu, 5-2. 52 minutos, e nós não tocamos um dos arquivos Epstein. Ou seja, os assuntos vão. É tanto assunto que vai um cobrindo o outro. Então, assim, se ele conseguir tirar do pé dele esse assunto, ele vai aumentar muito mais o calor dessa guerra aí, para exatamente desviar um pouco desse assunto tão incômodo dentro do governo dele. Mas hoje ele é, sem dúvida, o homem mais influente, o que mais pesa na sua decisão que ele toma, de cada decisão que ele toma sobre os acontecimentos mundiais. E aí, para poder a turma aparecer, vai ter que se apresentar no teatro de operações. Então, Inglaterra e França, eles voltariam a esse protagonismo que, por hora, né, só está aparecendo os Estados Unidos, Israel, em cima disso, sabendo que a União Europeia diz que Israel estaria fazendo, né, o trabalho sujo, limpando o mundo da ameaça que significava o Estado Islâmico, né, na condição de terrorista, né, de praticar aí atos de barbárie. Dentro dessa percepção, Efraim, eu fiquei Uhum. chocado que o bendito do falecido mandava estuprar as virgens antes delas serem executadas, porque não poderiam morrer virgens. Eles eram proibidos de matar virgens, porque a virgem ela herda um prêmio, uma recompensa no céu, né, no paraíso islâmico. Então, elas têm que ser violadas para não terem direito ao paraíso que os homens que a violaram terão, enquanto elas não terão. E é claro Então, que a recompensa ao violador por ele ter violado.
Sim, porque ele tem esse direito. E além de uma das recompensas mais desejadas pelos islâmicos homens são as virgens que estarão lá, e eles receberão não sei quantas virgens quando chegarem lá e morrerem por martírio, né? Eles vão receber várias virgens no céu. Então, só que eles pegam as virgens da terra e tiram a virgindade dela para elas não terem direito a ser uma das virgens no céu, porque elas são consideradas muito sagradas. Então, eles violam para tirar essa sacralidade delas. Agora, você sabe que está vendo, tem não sei quantas mil pessoas agora em Copacabana, no Rio de Janeiro? Estão agora concentrados na praia de Copacabana, fazendo com uma bandeira do Jair ou do Flávio, não sei, uma bandeira grande ali, fazendo um movimento lá, um protesto, ou uma manifestação, melhor dizendo. Vai começar, né? Eu acho que é Não, mas está 14 lotado horas. agora. Se você abrir aí, está lotado. Então, com placa, uma faixa escrito fora o que não é moral, mas é moral, mas no plural. Né? Moral no plural, com a faixa fora ele e uma bandeira lá de um dos Bolsonaros que está tremulando, eu não sei, parece que é do Flávio. Né? E várias bandeiras do Brasil e camisa amarela. Estão fazendo agora Hoje está previsto uma concentração. Já estão lá, já estão lá. Acabei de ver essa imagem aqui em Copacabana. Não, amanhã o país ferve. Eu não tenho dúvida disso, Efraim. A situação do Brasil amanhã começa a ferver. Você que não está no Gueburá, eu sugiro que você corra. A aula vai ser hoje às 14 horas com o Efraim, né? Eu larguei o bastão agora na mão dele, ele vai sair correndo aí para eu poder preparar outra parte que eu estou trabalhando, que é sobre a questão do povo hebreu, para nós entendermos por que, que o hebreu é tão diferenciado, né? Inclusive, a aula de hoje vai falar justamente sobre Judá e Efraim. E aí você vai entender, né, o que é o ser judeu na atualidade. Efraim ficou de fazer uma ponte com a situação atual, e o Efraim, o que é o Efraim na atualidade, para você poder entender, porque a Bíblia, gente, ela tem vários códigos que precisam ser por você decifrados através da ação direta do Espírito Santo de Deus. Por quê? Por mais que o Efraim explique, que eu explique, quem é o professor é o Espírito de Deus, gente. É ele que vai te dar a capacidade de entender, conhecer e discernir. Porém, nós temos procurado, através do Gueburá, que é a maior escola hoje, não tenho dúvida disso, né, a nível planetário, de informação no Ocidente, com certeza, na questão escatológica, geopolítica, totalmente contextualizado. Tem algum aluno Gueburá aí? Coloque aí, ó, Gueburá, se tem alguém já que é do Gueburá, escreva em Gueburá. E aí, se você é Gueburá, você diga qual é a tua experiência dentro do Gueburá. É algo absurdo, tá, gente? Há uma biblioteca de PDFs também, absurda de informação, videoteca também, que o Efraim manda direto vídeos lá para o Bill inserindo nessa plataforma, né? É uma plataforma que tem trazido muita informação em tempo real, como essa agora, de você entender por quê e para que toda essa guerra está acontecendo. Porque a olho nu, Efraim, parece que é apenas a proteção de Israel. Mas quando você olha mais um pouquinho, parece que é a proteção de todo o Ocidente. Quando você olha um pouquinho, parece que é a proteção do próprio planeta. Essa guerra, ela é uma ação interplanetária e os seres dimensionais estão envolvidos com essa agenda e essa agenda está dentro da agenda de Deus? Sim, porque hoje, inclusive, você citou aí a aula de hoje, tem a ver com essa guerra, por quê? Porque eu vou provar biblicamente, você sabe que eu uso a Bíblia de forma hermenêutica e exegética, uma exegese profunda, que
não há salvação da igreja sem Israel e não há salvação de Israel sem a igreja. Eu vou provar onde está a igreja no Antigo Testamento, com textos bíblicos e com histórias escondidas nos personagens que provam que essas duas raízes sempre existiram no plano de Deus. Então, apesar da gente ver esse movimento todo acontecer no mundo, as pessoas são teístas. O que é o teísmo? O teísmo é quando você acredita que Deus está lá no céu, você sabe que ele existe, mas ele não tem mais nada a ver com a história da Terra. Né? Não, perdão, o deísta. O deísmo é isso. O teísmo é quando você crê que Deus ainda controla todas as coisas e interfere. O deísmo é Deus fez e largou cada um a sua própria vontade. E nós temos o teísmo, que é crer que Deus, na verdade, ainda está no controle. E eu vou mostrar que, apesar de parecer que o mundo seguiu seu rumo sem Deus, o homem não se afasta de um plano total de Deus. E o que está acontecendo hoje aí, nessa guerra de Irã com o aliado Estados Unidos e Israel aliados, aonde fica a igreja nisso? Porque parece que a gente está só assistindo, comendo pipoca a um evento exterior, mas eu vou garantir, vou provar hoje, que nós fazemos parte total de tudo que está acontecendo, que as profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Há grandes nomes, como, por exemplo, o Otmani, que provou pela Bíblia que isso aconteceria, e eu vou mostrar onde está isso, quais são as citações e como nós chegamos à conclusão de que hoje o mundo está caminhando em direção a isso. Quer ver uma coisa? Se em 48 a figueira refloresceu e Jesus falou que não passaria esta geração sem que tudo que ele disse acontecesse, e se 48 é o início da contagem, a Bíblia diz no Salmo 90 que uma geração dura 70, até mais robusta, até os 80 anos, mas que depois de 80 anos é enfado e cansaço. Então, se nós somarmos 80 a 48, nós estamos falando de 2028. Então, nós estamos vendo todos esses acontecimentos em relação a Israel. Israel voltou ao centro do mundo, já é há muito tempo já, desde 2023 nós estamos vendo aí os acordos, antes de 2023 começou os acordos de Abraão em 2016, intensificaram em 2020, 2023, 2024, né? Então nós estamos vendo aí agora a chegada do Trump de volta ao poder e dando essa, segundo alguns repórteres, saiu uma reportagem dizendo que Israel já sabia que esse acordo não ia dar em nada, que os Estados Unidos estava empurrando com a barriga essa tentativa de acordo, sabia que o Irã não aceitaria as exigências, então fizeram exigências inaceitáveis para preparar o que está acontecendo agora desse ataque. Então, se isso tudo é verdade, nós estamos vendo todo um projeto acontecer. Para Israel ter o seu Messias, ela precisa de paz, e para ter paz, o Irã não pode estar dentro da equação. O Irã, o regime islâmico à frente do Irã precisa ser eliminado, porque com eles ali a paz é impossível. Agora, Efraim, nós estamos diante de algo assim, né, bilionário, tanto na indústria de armamento, né, como no processo de reconstrução de todos os lugares que estão sofrendo ataque. Né? Então, isso vai movimentar a economia do Oriente Médio de uma maneira absurda. Né? Os europeus têm uma participação gigante ali em Dubai, especialmente Holanda e Inglaterra, né? São os grandes construtores ali. Então, vai rolar dinheiro de rodo no final dessa guerra ali, tamanho dano que ela pode provocar. Dois, dentro dessa maneira de pensar, né, esse tempo de guerra ele vai chegar fácil a 2, 3 meses, caso não neutralizem nessa semana a capacidade bélica iraniana barra as células se forem ativadas. Se tudo isso acontecer, Efraim, esse cenário, nós não teremos Copa do Mundo. Então, o nosso profeta da África do Sul, ele volta à cena? Com certeza, se a Copa for cancelada, ele volta à cena. A questão é que, atualmente, nós estamos vendo várias profecias desses profetas serem confrontadas com a verdade, com a realidade.
A última mais preocupante do Brandon Biggs foi sobre uma tentativa de assassinato do Donald Trump, né? E ele disse que conseguiriam se a igreja não orasse. Então ficou uma coisa meio vai não vai. Mas nós vimos depois dessa palavra dele que parecia um cara com uma espingarda e foi capturado lá em Mar-a-Lago, um cara com uma espingarda e mais algumas coisas lá armado, né? Então a gente não sabe se foi aquilo ali ou se tem alguma coisa ainda por acontecer como resposta agora à morte do Khamenei, porque o Trump está na conta do Irã agora até aqui, porque ele matou o Soleimani em 2018 naquele ataque ao veículo dele, que era o general mais amado do país, e eles juraram que vingariam a morte dele, e agora ele está por trás também, junto com Israel, da morte do líder supremo, o Ali Khamenei. Então a gente tem que ver até onde vai essa vingança, se realmente vai se cumprir, se essas profecias atuais vão se cumprir também. Se cumprirem, vai ser mais uma que ele vai estar aí encaixando aí dentro da realidade que a gente está vivendo. Mas tem que ficar atento ainda. O Congo, nessa história, Efraim, né? A África ela pode saltar no meio de tudo isso, porque nós temos ali a Nigéria, né, que hoje, né, a maior parte ali é adepta ao islamismo e tende para o lado, né, também xiita, ela também deverá ser obliterada nessa sequência lógica, porque nós teríamos ali a possibilidade de ter um Irã 2 se levantando e rápido, porque há um grande investimento da China e da Rússia na África nesse momento. Eles estariam preparando o Irã 2 através ali de Nigéria e de Congo? Eu acredito que sim, porque, na verdade, não é só de Nigéria e de Congo. Eu acho que nós já estamos presenciando uma série de planos que estavam encaixotados sendo colocados agora em prática. Primeiro, nós tivemos aí no ano 2020 e 2021 a paralisação mundial por causa de uma enfermidade. Depois eles disseram que haveria uma altercação séria entre Israel e Irã. Era programado, agendado. E isso aconteceu no ano passado e agora está se concluindo. Foi em 2 fases. E que depois disso, o que eles falaram é que com essa conquista, eles teriam o poder de preparar o mundo para um evento gigantesco que vai afetar o mundo inteiro que eles estão se preparando. Então, eu já tenho publicado essa fala do Ryan, já lá na minha conta, mais de 2 ou 3 vezes eu publiquei essa entrevista dele, né, que ele explicando como é que seria isso, que foi uma coisa divulgada numa reunião. Eu publiquei isso já tem uns 2 anos atrás, depois publiquei ano passado mais 2 vezes, já publiquei esse ano de novo, e já passou de novo, aonde ele explica que um cara participou dessa reunião em 2005, contando todos esses eventos. E ele, em 2010, decidiu compartilhar, ele fazia parte do projeto Camelot, e eu já publiquei isso há alguns anos atrás, já republiquei. Por quê? Porque a agenda parece estar se cumprindo. Então, nós não sabemos como é que ela vai acabar, mas que parece, sim, está sendo tudo combinado. E, como a gente falou ontem, se Israel continuar confiando no Egito, no sentido aí de confiar na força dos homens, Israel vai se decepcionar. Mas isso também já está escrito nas profecias, que Israel, de novo, confiaria na sua capacidade, na sua força, e não no Deus de Israel. Você não pode usar Deus como um chaveiro que, na hora que der ruim demais, você ativa ele. Você tem que fazer realmente que está a seu esforço, mas Israel acredita que é capaz de se livrar de todos os seus inimigos e pode se decepcionar em breve, porque ele não sabe se, às vezes, já está com o seu inimigo dentro de casa, né? A gente vai saber em breve, com essa mudança aí que está havendo da política internacional, atingindo todos os interesses do mundo. O mundo inteiro está em turmoil, o mundo inteiro está em tumulto. Nós não sabemos qual vai ser o desfecho para a Europa desses acontecimentos, qual vai ser o desfecho para a Ásia e para as Américas e para a África. Como é que vai ficar o mundo depois de tudo isso? Quais são os planos? Porque o homem, a Bíblia diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor é que se estabelece. Então, nós vamos ver
a profecia se encaixando com essa realidade, como é que elas vão se chocar e como é que elas vão se encontrar. Por isso que a gente estuda no Geburá. O que a profecia diz, o que a palavra de Deus diz, e aí a gente consegue fazer uma leitura correta dos acontecimentos atuais. Então, tem coisa que o pessoal está super assustado que eu não estou, mas tem coisa que o pessoal está deixando passar que eu estou bem assustado. Por exemplo, eu não estou nem um pouco preocupado com os arquivos Epstein, no sentido de quanto isso pode causar dano, porque é tipo, quem está sujo, suje-se mais. É o roto falando desfarrapado. Mas eu estou extremamente concentrado na guerra de Israel com o Irã, porque envolve Israel e envolve as profecias. Gente, Geburá hoje você pode participar. Você manda no zap 21 995 31 34 67. Você manda Geburá, zap 21 995 31 34 67. Você manda Geburá, zap 21 995 31 34 67, Geburá. Só para poder lhe incentivar a ir ao Geburá, eu tinha já algumas lives atrás levantado com Efraim o silêncio do Talibã, ensurdecedor. E, de repente, nós somos, né, todos pegos de surpresa com o ataque do Paquistão às posições talibãs que são o sistema de defesa deixado pelo governo anterior ao do Trump, milionário de equipamentos, né, milionários que ficou ali, e eles estão sendo obliterados pelo Paquistão. Tu lembra, Efraim, que eu vira e mexe, eu te perguntava, né? Sim, né? sim. E essa turma. Você falava, o Talibã está muito quieto, o que e tal, mas estava quieto porque sabia que alguma hora ia pegar. Eles estão em guerra. Na verdade, nós temos três guerras em andamento, grandes guerras. Tem outros conflitos, mas três grandes guerras: Rússia e Ucrânia, agora Israel, Estados Unidos e Irã, e também Paquistão e Afeganistão. Essas três grandes guerras estão acontecendo nesse momento. O interessante também é depois a gente analisar o nome das campanhas, né? Porque as operações recebem nome. Por exemplo, o Irã deu o nome à operação deles de Real Promessa 4, ou Verdadeira Promessa 4. O nome da campanha americana contra o Irã é Fúria Épica. Fúria Épica. E o nome da campanha israelense nessa guerra é Rugido do Leão, ou Roaring Lion, ou Lion Roaring. Meus amigos, meu Deus, solta o meu Deus aí, gente, bem grandão. Meu Deus, Jesus, que ruja o leão, hein? Que ruja o leão. Efraim, o leão rugiu em Salvador, deu ruim, descobriram, segundo os americanos, que há uma base da turma do olho rasgada em Salvador e não é para swing. E não é para swing. O que está acontecendo em Salvador, Efraim? O que é essa base lá que os caras gritaram e disseram: tem base aí, meu Deus! Eu vi lá a publicação de uma menina no X falando sobre isso. Aí entrou o Flávio Bolsonaro e falou: mas já sabíamos disso há muito tempo. Aí entrou um tal do Alan e falou: mas isso é antigo. Eu não gosto desses caras que ficam dizendo que já sabiam. Eu acho assim, as pessoas gostam de desmerecer. Para mim, isso é novo. Sabiam que tinham construções, mas não sabiam, ou eles já sabiam que tinham base. E outra coisa, foi feita na época do Bolsonaro ou foi feita agora? Não, na época do Bolsonaro. Foi só na Bahia. Não, é na época do Bolsonaro. Isso aí. Então, pronto. Então, como é que o Flávio Bolsonaro entra numa na publicação e fazer crítica ao que a menina está publicando, como se ele já soubesse? Ele já sabia, por que eles permitiram? Que aquelas construções tinham coisas militares por baixo, que é o que parece a denúncia dizer. Não é que tem coisa chinesa construída, é que por baixo tem toda uma base militar de acompanhamento de satélite, de informações, e parece que vem de uma denúncia de uma investigação americana, mas a gente vai ver isso aí durante a semana, com certeza, as confirmações. Não, isso vai ferver lá no Congresso, cara, é mais isso ainda. Se não bastasse, tem mais essa treta. Gente, bota aí, você que está
pensando como eu, que essa semana é a semana da treta, bota 10 mais 3, 9 mais 4, 14 menos 1 é treta. Bota aí, ó, treta Brasil, porque vai ser uma treta atrás da outra. E, Efraim, estão falando que vai dar ruim para os bancos no dia 3. Você tem alguma fumaça aí para garantir o fogo? Ó, amigo, dizendo que vai ter um apagão mundial dia 3 de março. A NASA começou com essa história falando sobre o eclipse, parece que agora jogaram para o dia 3 de março. Eu acho que todo mundo tem que botar barba de molho, pelo menos o doutor Alex, eu não tenho barba. Mas quem tem barba, põe a barba de molho, Meu porque Deus. o Giovana, acontecimento... Tenente, ó, tem que sacar dinheiro no banco, hein? Tenha, se você puder ter dinheiro físico em mãos, eu acho que todo aviso, e se não acontecer nada, põe de volta, guarda, usa, paga, compra. Eu acho que assim, as pessoas são muito, elas gostam de ser céticas. Gente, pode ser um aviso vazio, nada acontecer dia 3. Mas você não acha que é melhor jogar pelo seguro? Então, tira um dinheiro, guarda um dinheiro em casa, compra água, algum alimento a mais, para o caso de precisar. É assim, se prepare para o pior e espere o melhor. Tomara que não aconteça nada dia 3, total, que não haja apagão nenhum, que você não fique desesperado porque não pegou o dinheiro, não deu ouvido à dupla dinâmica aqui, que avisou. Eu espero que você esteja certo e nada aconteça. Mas se algo acontecer, você está preparado. Entendeu? Se acontecer algum um apagão bancário, internet ou qualquer coisa, show. Se não acontecer, maravilha. Só que, assim, eu acho que todo aviso deveria nos deixar sempre de previsão, de olhar com mais cuidado. Prontidão é a palavra. Esteja de prontidão. Pode ser que nada aconteça. Eu também acho que nada deve acontecer. Mas, pelo sim, pelo não, pega esse aviso e faz alguma coisa. Estar preparado é sempre bom. E aí, gente, ó, Gueburá hoje, daqui a pouquinho, né? Zap 21 995 31 34 67. Gueburá, Zap 21 995 31 34 67. Hoje, 14 horas, você pode fazer parte, entrar, ter acesso ao material anterior, como também você pode ter acesso a Enoque, ok? Semana que vem, né? Se Deus permitir, sábado é a vez do Efraim, no Enoque. Eu finalizei a minha parte aí em relação ao código secret de Enoque. Efraim agora vai vir rasgando Bíblia com apócrifos para ficar melhor o entendimento da galera, em cima do que eu já levantei, mas o que eu coloquei lá, gente, já é suficiente para você entender o seguinte: comeu, não leu, pau comeu. E a aula hoje vai começar com um vídeo de uma menininha. Minha gente, foi falar que a menininha tinha o olho. Falar em olho, vocês viram que o Galo lá fez no olho lá da tal da Ive. A Ive, né? Com um vídeo de uma menininha 536 que nasceu com o olho vermelho e consegue prever o futuro. Meu Deus, isso é forte, hein? Isso é pérola, hein? Isso aí é pérola, hein? Eu vou sequestrar essa imagem para a gente botar lá no Enoque lá também. Que isso aí é interessante. Pérola. Isso é pérola, hein? Ela nasceu com o cabelo totalmente branco e com os olhos vermelhos. Só que aí quando os pais esconderam, porque tava, a avó, a sogra pediu logo o DNA, dizendo que a família dela não tinha aquele tipo de gene, aquelas coisas. Só que a menina foi crescendo e a menina começou a falar coisas que aconteciam depois. Meu Deus. Não, muito show, cara. Só deu na nossa vida, cara. Só deu na nossa vida. Gente, você corre pro Gueburá, ok? Vai ser daqui a pouquinho, tá bom? Ó, houve um relatório do CENTCOM, do Centro de Comando Americano, hoje, 1º de março, dizendo que houve 5 baixas, praticamente, de americanos na Operação Fúria Épica. Né? Acho que 5 estão gravemente feridos, 3 membros do serviço dos Estados Unidos estão mortos, 5 ficaram feridos na operação.
As principais operações de combate continuam e o nosso esforço de resposta está em curso. A situação é fluida, por isso, por respeito à família, vamos reter informações adicionais, incluindo a identidade dos nossos guerreiros caídos até 24 horas após os familiares terem sido notificados. Depois que os familiares foram notificados, eles vão divulgar o nome dessas pessoas. E outra coisa, todos os mísseis da última barragem que o Irã enviou para Israel foram todos interceptados, não caiu nenhum dessa última barragem agora. Graças a A Deus. Força Aérea Israelense lançou uma nova onda de ataques em Teherã, de novo agora. Né? E tem assim fumaça, o Teherã parece uma cidade enfumaçada, tem fumaça de todas as regiões, são vários prédios destruídos. E mais drones iranianos atingiram a base militar dos Estados Unidos no Kuwait. São as últimas notícias da guerra. É isso aí. Minha gente, você fica ligado com a gente, ok? Final de noite eu estou voltando aqui, atualizando mais a esse respeito, ok? Você corra para o Geburá agora, zap 21 995 31 34 67, você manda Geburá, você se inscreve, já participa e tem acesso a todo o material lá. Nós temos escatologia bíblica Advance, arte da guerra espiritual está lá, liderança antifrágil está lá. Gente, é muita informação para você poder entender, compreender e discernir. No final, a tomada de decisão é sempre sua, ok? É algo que o Efraim prima ali até no cripto, para o pessoal que tem feito o acompanhamento cripto, e caracterizou, né, Efraim, que derrubaram a cripto para estrangular o Irão, hein? Ficou claro para mim agora, hein? Eu já enxergo assim. A queda cripto foi para estrangular. E se eu estiver certo, nós vamos ter uma subida absurda no meu aniversário. Meu Deus, Jesus! Aniversário seu e do Gustavo. Eu e Gustavão, aí vamos perturbador pegar de Israel. Oi? Ele é o perturbador de Israel que ele fala. Não, o negócio vai ficar certo. Já pensou receber de presente, gente? Eu vou dormir com um chinelo e acordar com um container de chinelo? Meu Deus! Olha só, essa semana vai ser decisiva, cara. Porque... Geburá significa vencedor, é do hebraico. Por acaso aparece na Cabala, mas é uma palavra hebraica que significa os vencedores. Por isso, porque é baseado em Apocalipse, que aquele que vencer receberá a coroa da vida. E o Senhor chama os vencedores que guardaram o testemunho de Jesus e não amaram suas próprias vidas, mas as entregaram por causa da fé. Um abraço aí a todos. Até daqui a pouco, doutor Alex. Daqui a pouco a gente volta. É isso aí, um abração. Vamos lá, gente. Vem pro Geburá agora, zap 21 995 31 34 67. Tá aí, zap 21 995 31 34 67. Vem.